Eu já contei aqui no canal várias lendas inacreditáveis sobre alguns pássaros de nossa fauna brasileira. Algumas fazem muito sentido, já outras não têm nenhum pouco de significado. Eu acredito que vale a pena você dar uma olhadinha em nosso canal e conferir esses vídeos. E no vídeo de hoje não é diferente. Eu quero contar para você a lenda que cerca o gracioso e tão lindo pássaro bem-te-vi. Será mesmo que o bem-te-vi anuncia uma futura gravidez? Ou pior, será mesmo que ele é um dedo duro capaz de dedurar e entregar até Jesus? Bom, são essas e outras lendas que vamos contar aqui e agora no nosso canal para você. Mas lembrando que o que eu vou contar aqui não passa apenas de lendas, tá bom? Dito isso, editor, solta a vinheta. O bem-te-vi é uma ave passariforme da família dos tiranídeos, conhecido também como bem-te-vi de coroa, bem-te-vi verdadeiro e em alguns lugares do Nordeste também conhecido como sirino. Ele é provavelmente o pássaro mais popular de nosso país, podendo ser encontrado em cidades, matas, árvores à beira d'água, plantações e pastagens. Sua alimentação baseia-se principalmente em comer insetos, podendo comer e devorar centenas de insetos diariamente, mas também gosta muito de comer frutas e uma variedade delas. Bom, existe uma lenda predominante no estado do Pará, conhecida de todos por aquela região. Segundo a lenda paranaense, se um bem-te-vi cantar em cima de alguma casa que tenha mulheres morando nela, ou no quintal da mesma casa, o bem-te-vi estará anunciando que alguma daquelas mulheres muito em breve ficarão grávidas. Por isso, as mulheres que moram naquela região ficam sempre atentas aos hábitos do passarinho. Mas eu quero perguntar para você agora que mora por essas regiões e está assistindo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa lenda ou se você conhece alguém que já foi vítima do bem-te-vi. Bom, há milhares de anos atrás, conta a história que vivia na América Central uma linda princesa asteca, que segundo a lenda, nenhuma criatura poderia vê-la nua tomando banho, pois se isso acontecesse, seria o fim de todo aquele império. Segundo a mesma lenda, quando a princesa ia banhar-se nos rios, havia uma feiticeira da tribo que ia afastando todos os animais de perto. Porém, havia um pássaro cujo sonho era ver a princesa despida e sempre era muito difícil para a bruxa retirar aquela ave da floresta. Um certo dia, esse animal escondeu-se em uma árvore de um jeito que a feiticeira não o percebesse. Quando a princesa despiu-se e entrou na água, o bicho saiu do esconderijo e gritou com muito deboche. Diz a lenda que um dia depois os invasores espanhóis massacraram o Império Azteca. E aí, o que você acha dessa lenda? Sem sombra de dúvida, essa é uma das mais disparatadas de todas. Mas antes de contá-lo, quero convidar você a deixar o seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho, se inscrever caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando postarmos algum vídeo novo. Bom, segundo a lenda diz que há milhares de anos atrás, o Coisa Ruim criava nas profundezas do inferno um pássaro amarelo com uma máscara preta na altura dos olhos. Quando José, Maria e o menino Jesus estavam fugindo para o Egito com o objetivo de escaparem dos soldados de Herodes, o demônio soltou a sua ave da gaiola com a intenção de prejudicar a fuga da família sagrada. Então esse pássaro gritou para os militares, apontando para a direção em que Maria e a Sagrada Família estavam fugindo. Desse jeito, os soldados seguiram a estrada denunciada pelo animal, mas na metade do caminho, a Sagrada Família avistou um outro pássaro, o João de Barro, que, segundo a lenda, fez uma casa gigante com seu próprio esforço e pediu que a família se escondesse dentro dela. Alguns minutos se passaram e os soldados viram o pássaro, o João de Barro,
e perguntaram-lhe se ele havia visto um casal passando no lombo de um burrinho. A ave prontamente respondeu que há dias não passava ninguém por ali. Desse jeito, segundo a lenda, os militares seguiram por outro caminho. Por ter feito isso, Deus abençoou João de Barro e por isso ele é a única ave capaz de produzir e fazer a sua própria casa para morar. Meus amigos, e você, o que achou dessas lendas sobre o BEM-TV e sobre essas histórias que eu contei? Deixa aqui nos comentários se você já conhecia alguma delas e se você sabe mais alguma que não foi citada aqui no vídeo, pois é muito importante para nós. Bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus e até a próxima.